Graça e paz, meu nome é Denise Mardegan e hoje eu quero falar um pouquinho sobre a importância de nós enxergarmos as qualidades naquilo que nós chamamos de defeitos. Realmente não é nada fácil quando a gente está passando por problemas de relacionamento, mas como ontem à noite uma pessoa muito especial me falou por um áudio no WhatsApp, a prova da gente ninguém pode passar. Então, vamos encarar com fé e com alegria no Senhor. Quando essas provas estão ocorrendo em nossos casamentos, dá vontade de jogar tudo para o alto e fugir para longe. Mas o recado de hoje é: não fuja para longe, não, mas fuja para cada vez mais perto de Deus. Seja honesta, minha querida. Se eu lhe te pedisse agora para você pegar um papel, um lápis e anotar todas as fraquezas do seu marido que você se lembrar em 1 minuto, quantas você conseguiria listar? E se depois eu te pedisse para virar a folha e lhe desse o mesmo tempo para listar as qualidades dele, será que essa lista seria menor? A verdade é que muitas das fraquezas que nós vemos em nossos cônjuges hoje em dia pareciam ser qualidades quando nós os conhecemos. E isso acontece porque as nossas perspectivas mudam com o tempo. Por exemplo, a impulsividade que era tão divertida e atraente naquele jovem na época do namoro, agora pode parecer imprudência e falta de disciplina no chefe de família. De outro lado, a rigidez e a disciplina que podem ter feito você se sentir tão segura na época do namoro, agora podem fazer você se sentir como se estivesse morando com alguém extremamente crítico, que vê defeito em tudo e todos. Se você viu as qualidades de seu cônjuge se transformarem em defeitos, talvez seja a hora de reavaliar a sua perspectiva. Comece lendo o livro de 1 Coríntios, no capítulo 12. A principal aplicação deste capítulo das Escrituras é explicar como Deus distribuiu diferentes dons espirituais por toda a igreja. Deus deixa claro que Ele deu a cada um de nós diferentes dons, diferentes forças, diferentes habilidades, para que não fôssemos todos olhos ou todos ouvidos. E ainda tem mais. Se a gente vê especificamente o versículo 18, assim diz: mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Em outras palavras, Deus não apenas criou as nossas diferenças, mas também nos colocou ao lado de pessoas diferentes de nós, a fim de proporcionar uma ótima saúde à igreja. O corpo de Cristo é composto de opostos. E o que é verdade sobre a igreja também é verdade para os casais. O seu cônjuge não foi colocado ao seu lado para te frustrar, mas para te completar. Essas características que hoje te incomodam podem até mesmo ajudá-la e até protegê-la. A chave para a proximidade a longo prazo, para o aumento do comprometimento conjugal, vem da compreensão do que você considera como defeito do seu cônjuge. Infelizmente, nós temos como tendência acharmos que tudo aquilo que não seja a nossa imagem, a nossa semelhança, é um defeito. Mas nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. E não as pessoas foram criadas à nossa imagem e à nossa semelhança.
Eu conheço casais tão diferentes entre si e eu agora vou dar um exemplo e vou dar um nome fictício para personagens reais: João e Cida. Deus deu a João e a Cida personalidades bem diferentes e, como tal, ambos respondem às várias questões que se aparecem durante a vida de maneira bem diferente. Por exemplo, se eu fizer uma pergunta aos dois, você está confiante ou está desconfiado quando se trata de conhecer novas pessoas e receber novas informações e novas instruções? João é uma pessoa naturalmente confiante. A sua esposa, Cida, por outro lado, gosta de verificar todos os fatos e analisar tudo. O fracasso de João em apreciar essa habilidade de Cida nessa área levou a um erro irreversível logo após o casamento. Cida era uma professora, uma funcionária pública já há algum tempo e já havia adquirido seu próprio apartamento, faltando cerca de 10 anos para terminar de pagá-lo. Quando eles se casaram, ela entregou os planejamentos financeiros para João cuidar. Então, ele conheceu um corretor de imóveis na igreja e começou a tratar da venda da casa. O corretor tinha explicado que se ele vendesse a casa e fizesse investimentos, em menos de um ano ele teria o dinheiro do imóvel duplicado e conseguiria comprar um outro imóvel bem melhor e quitado. Apesar dela relutar, ela aceitou vender a casa nos primeiros meses de casado. E hoje, passado quase 20 anos de relacionamento, eles ainda estão pagando o financiamento de um apartamento pequeno demais para o casal e os seus 2 filhos. Infelizmente, na época, quando eles venderam um apartamento, João estava tão confiante que não questionou o corretor sobre os riscos e, com isso, ele perdeu cada centavo da venda do imóvel em menos de um ano, por ter colocado todo o dinheiro num investimento de altíssimo risco. E Cida? Como Cida está nessa situação? Ela ficou feliz? Com certeza não. Mas ela entendeu que a impulsividade de João era um desafio para sua personalidade ansiosa e que Deus muitas vezes coloca pessoas opostas ao nosso lado para o nosso proveito. Apesar de tudo, não desistiu de João e nem do relacionamento. Se nós pararmos para analisar o casal, é muito claro porque que Deus colocou Cida ao lado de João. Cida precisava de uma pessoa ao seu lado que a ajudasse a lidar com a ansiedade. E João precisava de uma pessoa ao seu lado para protegê-lo e equilibrá-lo em sua impulsividade. Hoje em dia, João sempre procura envolver Cida em decisões financeiras mais importantes. E Cida procura entender que nem sempre as coisas conseguem estar sob o nosso total controle. A gente costuma ver muitas diferenças conflitantes entre casais. Às vezes, um dos casais é mais proativo, o outro é mais passivo. E cada característica particular irrita um ao outro, pois a pessoa que é proativa quer resolver tudo rapidamente, sem enxergar que a pessoa que é mais passiva, ou, melhor dizendo, mais calma, pode ser, pode trazer uma extrema vantagem em situações que exigem uma abordagem mais cuidadosa, mais silenciosa, mais diplomática. Se você for a pessoa proativa, tente resolver imediatamente todos os problemas que em sua casa logo que surgirem.
e observe quantos outros problemas serão criados. Ter habilidade de resolução de problemas com equilíbrio da passividade e da proatividade em sua casa pode ser uma tremenda vantagem, pois uma pessoa também muito passiva pode deixar passar oportunidades que não mais voltarão. Umas pessoas preferem tomar essas decisões lentamente, querendo entender o impacto que suas decisões terão sobre outras coisas e outras pessoas. Outras se sentem mais à vontade para tomar decisões rápidas, até o ponto que chegam em casa e anunciam: querida, adivinha, pedir demissão do serviço e nós vamos nos mudar para a próxima semana. Agora, quando cada parte do casal analisa a habilidade do outro, eles podem agir decisivamente, mas não precipitadamente. Entre você e o seu marido, um gosta de seguir regras e procedimentos padrões e o outro sente mais à vontade de correr risco? Pensa num jogo de basquete para conseguir determinar. Digamos que você seja o treinador. Seu time está perdendo por 2 pontos e só há tempo para mais um arremesso. O que você preferia? Um empate previsível de 2 pontos? Ou faria o seu melhor jogador tentar um lance de 3 pontos para conseguir a vitória? Novamente, no corpo de Cristo e no casamento, é bom termos os dois tipos de abordagem: a mais segura e mais arriscado. Há momentos em que precisamos de pessoas com coragem para correr riscos, e outros momentos em que precisamos de pessoas com sabedoria para agir com cuidado e consideração. E a minha oração de hoje é que você compreenda que Deus tinha, sob os cuidados dele, na hora de criar as diferentes pessoas, e que com isso a gente aprenda a apreciar os pontos que nós consideramos como os defeitos de nosso cônjuge. Talvez essas fraquezas, talvez esses defeitos possam começar a aparecer mais pontos fortes, mais qualidades de uma vez para outra, como era na época do namoro. Vamos orar? Senhor, antes de tudo, eu quero dizer que hoje o Senhor me moveu para orar pelo equilíbrio do casal, pois muitas pessoas estão perdendo as suas forças em meio a tantas tribulações, querendo desistir, e precisam que essas suas forças sejam restabelecidas. Senhor, eu admito a sua grandeza, a sua soberania, a sua realeza. Tu nos criastes à sua imagem e semelhança. Cada um de nós com as nossas características, com nossas habilidades, cada um de nós sendo formado de forma singular e única. Tu és poderoso, vestido de majestade, armado com força, compassivo, gracioso, lento para se enfurecer e cheio de amor. Formaste os céus, formastes a terra seca, e o seu nome permanece por todas as gerações. Não dormes, mas permaneces vigiando a nossa vida. Diante da tua sabedoria, eu me coloco na noite de hoje para clamar pela vida de meu amado, pela minha vida e pelo nosso casamento. Eu te peço para o Senhor fortalecer a nossa união, para que a gente confie totalmente em teus propósitos em relação à nossa vida, em relação ao nosso casamento. Tu, Senhor, és fiel, és constante, diferente de nós que somos muitas vezes tão volúveis. Muitas vezes mudamos de opinião a respeito das pessoas. Ficamos cansados, ficamos exaustas, mas eu oro para que meu cônjuge e eu venhamos a aprender a esperar em Ti e tenhamos as nossas forças renovadas, que sejamos mais otimistas ao enxergarmos
as características um do outro. Nessa minha oração de hoje, clamo por uma nova visão do meu marido, pois eu sei que se eu fraquejar, ele também será afetado. Mas eu sei que tu fortaleces o cansado e ofereces grande vigor ao que está sem força, ao que está cansado de tantas lutas. Com a tua ajuda, queremos nos esquecer das coisas que ficaram para trás e avançar para as que estão adiante de ti. Deus, nós vamos prosseguir para o alto, a fim de ganhar o prêmio do teu chamado celestial para nós em Cristo Jesus. Estamos certos de que o trabalho que tu começaste em nós será completado. Não importa o que apareça em nosso caminho, Senhor. Nós podemos todas essas coisas pela tua perfeita força. E sei que unidos seremos mais fortes, mais otimistas, mais produtivos. Oro por todos os casais deste grupo, representados aqui pelas esposas, pedindo que todos confiem em ti de todo o coração e que nós não venhamos a nos apoiar ao nosso próprio entendimento a respeito de nossas necessidades e de nossas opiniões, de nossas habilidades e características. Em todos os aspectos, Deus, que todos nós venham a te reconhecer e ter os caminhos direcionados por ti, maridos e mulheres. Tu sabes melhor, porque os seus caminhos são mais altos do que os nossos. Seus pensamentos são mais altos do que os nossos. E eu sei que sem fé não poderemos te agradar. E por isso, desejo que todas as esposas aqui do grupo e seus respectivos maridos se aproximem mais de ti, crendo nos benefícios que temos ao sermos recebidos por te buscarmos, Senhor. Pois mais próximos de ti, teremos nossos corações inundados pelo teu amor, pelo teu perdão, pela tua humildade. Deus, tu chamas de abençoado todos aqueles que não te viram, mas creram. Então, que todas nós e que todos os nossos maridos sejam chamados de abençoados por ti, pois tu cumpres as tuas promessas. És a nossa morada, nossa força, nossa defesa. Formaste o nosso olho, desenhastes as nossas sobrancelhas, os nossos lábios, formaste o nosso ser e és a cabeça de nosso corpo, a igreja. Determinaste o número de estrelas e as chamastes pelo nome. Deus, tu, o alfa e o ômega, o começo e o fim, o primeiro e o último. Não há ninguém no mundo como tu. Por favor, cuida de nós, de nossos casamentos, de nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém.